Eu sou de uma época em que a gente se reunia na igreja para poder orar pelos malfeitores, pelos bandidos. A gente se reunia na igreja para orar por eles, para Deus convertê-los, para que eles fossem impactados pelo Espírito de Deus. Eu sou dessa época. Hoje, com essa maneira popular de se pregar o evangelho de benefício e não de sacrifício, hoje o discurso que a igreja evangélica abraçou é o discurso do bandido bom é bandido morto. Eu sou da época em que a gente orava para esse cara se converter, e não na época em que a gente queria que ele morresse. A gente é da época em que, quando se falava de Assembleia de Deus, a gente sabia que era de Deus mesmo. Hoje em dia você fala de Assembleia de Deus, você já falou, pô, mas peraí, de qual que você tá falando? Porque tem algumas aí que ficou só no nome. A única coisa de Deus que tem é o nome da instituição. A gente tá falando do quê? De quem? Então, olha as mudanças que vão acontecendo. E tudo isso está acontecendo, de novo, por a gente repetir o mesmo problema que a igreja repetiu lá atrás e a gente não aprende com os nossos erros, que é de unir igreja com política e achar que a nossa salvação vem do Congresso Nacional e não de Jesus, o Rei dos Reis. Que a nossa salvação vem de um político, que a nossa salvação vem de alguém fazer uma política certa e não que a nossa salvação vem de Jesus. Nós perdemos a total noção do reino eterno de Jesus e a gente continua se lambuzando com as coisas passageiras desse mundo. A gente continua achando que o nosso governo é esse, que a nossa forma de governar e de reinar é isso, é essa. É como se nós estivéssemos instigando Jesus lá no primeiro século, como se nós estivéssemos instigando Jesus a tomar o trono de Herodes. Por quê? Porque o evangelho não vai prosperar enquanto Herodes estiver no trono. O evangelho não vai prosperar enquanto César for o senhor. O evangelho não vai prosperar enquanto Pilatos for governar. Não vota no Pilatos, hein? Porque o Pilatos, senão o evangelho não vai prosperar. Peraí, o evangelho nunca dependeu do Pilatos, nem do Herodes e nem do César. Sempre foi de Jesus. Mas agora não. Agora o evangelho depende de quem é o presidente do país, de quem é o governador do estado, de quem é o prefeito da cidade. O evangelho agora depende disso. Por quê? Porque a gente perdeu a noção do que é o evangelho, do que é a espiritualidade de Jesus. A gente perdeu essa noção. E aí nós nos entregamos a essa loucura de novo de unir igreja com estado e de achar que as pessoas precisam de uma maneira muito imposta aderir ao nosso estilo de vida.